Para você que não me conhece, eu sou a professora Adriane Mebes e essa semana e a semana que vem eu estou realizando uma série de lives preparatórias de aquecimento para a Masterclass que acontece de 21 a 28 de janeiro. Meu objetivo aqui nessa série de lives e nessa semana, do dia 21 ao dia 28, é te auxiliar na seleção de mestrado ou doutorado. Então, essas lives de aquecimento são já para te sensibilizar, para te provocar, para que tu comeces a te organizar para prestar a seleção. Então, o objetivo dessas lives é fazer, né, tirar várias dúvidas, né, e auxiliar vocês em várias questões com relação a dúvidas frequentes, né, que os alunos e as alunas têm com relação às seleções de mestrado e doutorado. Então esse é o objetivo dessas lives de aquecimento, e lá durante a Masterclass eu pretendo desenvolver com vocês um plano de estratégias e ações para que vocês possam prestar a seleção de mestrado ou doutorado e, obviamente, obter êxito, né? Serem aprovados nessas seleções. E o tema da nossa live de hoje é: não tenho tema, como posso prestar a seleção de mestrado ou doutorado? O meu objetivo aqui é também responder as dúvidas de vocês. Então, inicialmente eu vou colocar algumas questões com relação ao tema, né? Que é, digamos assim, um dos principais problemas ou impedimentos para muitas das pessoas, né, quando pensam em prestar a seleção de mestrado ou doutorado. E muitas pessoas acabam ficando nessa dúvida, né, por muito tempo. As pessoas algumas vezes acabam não prestando a seleção, esperando ter uma ideia de tema, um projeto ideal para fazer essa seleção, né? E o meu objetivo aqui é auxiliar vocês a encontrarem uma temática para esse projeto, né? Então eu já começo respondendo essa pergunta, né? Se eu não tenho tema, como posso prestar a seleção de mestrado ou doutorado? Na verdade, não pode, né? Precisa ter um tema de pesquisa para poder elaborar o projeto, né? Embora o tema de pesquisa não seja ainda o problema de pesquisa, tá bem? Então, isso é importante ter claro, né? Que existem algumas formas de encontrar a temática mais próxima ou que você se sente melhor para desenvolver o projeto, né? Mas o tema do projeto ainda não é o problema de pesquisa. Então, a caminhada está recém começando quando a gente encontra uma temática, porque a partir dessa temática é que a gente vai encontrar um problema de pesquisa para desenvolver o nosso projeto, né, e prestar a seleção na tentativa aí de obter êxito, né, de ser aprovado. Então, tem uma série de requisitos que são considerados num projeto no momento da seleção, né? O projeto ou o anteprojeto de pesquisa ele é avaliado na seleção de mestrado e de doutorado. E a temática, ela é bastante importante, né? Porque ontem a gente ainda falava sobre isso, dessa questão de estar próximo, né? De contatar algum possível orientador ou orientadora, ter essa conversa, né? E às vezes a temática, ela surge justamente dessa conversa com um possível orientador ou orientadora, né? Nem sempre o estudante tem essa temática previamente, né? E alguns desses estudantes e dessas estudantes acabam cometendo esse equívoco, né, de ficar esperando ter a temática para ir conversar com o possível orientador ou com a possível orientadora. Mas às vezes o importante é a gente ir lá e conversar, né, e dizer do nosso interesse,
dessa vontade de cursar, seja o mestrado ou o doutorado, da possibilidade ou não desse professor ou dessa professora nos orientar nesse caminho, porque às vezes essa orientação começa muito antes da própria seleção, né? Então, alguns professores e professoras, como eu disse, a maioria, pelo menos eu desconheço algum que se recuse a fazer isso. A maioria dos professores e das professoras tem essa empatia, conversam com esses possíveis orientandos e orientandas, né? E às vezes já começa essa orientação muito antes da própria seleção, né? Desde orientar na elaboração do projeto até encontrar a temática para aqueles que ainda não têm, né? Ou aquelas que ainda não têm uma temática, tá? Mas existem algumas formas também que o próprio aluno ou a própria aluna pode buscar, né? Encontrar o tema e daí a partir da temática vai buscar um PPG, uma linha de pesquisa na qual esse tema se enquadre para depois encontrar um possível orientador ou orientadora, tá? Eu já vivenciei as duas situações, né? Já vivenciei a situação de ir buscar essa orientação e tive a orientação, né? Lá naquele período que eu já comentei com vocês aqui nos canais, nas redes sociais, nos vídeos, que teve um período aí pós-graduação que eu fiquei ainda me preparando para poder prestar a seleção de mestrado, e nesse período eu passei um período então no município de Juí, e lá na universidade, na Unijuí, eu encontrei a professora Vânia Zeredo, né, naquela ocasião que foi muito solícita e começou a me orientar na elaboração de um projeto na área da educação muito antes da seleção. A gente teve quase um ano de contato, de orientação, de estudo para a elaboração de um projeto, que eu acabei depois não submetendo, porque a professora foi transferida, enfim, mas o importante foi todo esse período, toda essa preparação, toda essa orientação que eu recebi antes, né, da elaboração do próprio projeto, e que naquela situação eu acabei não submetendo o projeto, mas depois toda aquela orientação, todo aquele estudo me ajudou na outra seleção que eu prestei, que também era daí um inter, né, um mestrado interinstitucional entre a UFSM e a Unijuí, e pelo menos, embora não fosse a mesma temática, não fosse a mesma orientadora, não fosse nem o mesmo autor, nem a mesma área, porque daí o mestrado era na área da filosofia, eu pude elaborar um projeto de mestrado usando muito dos elementos que eu aprendi naquele período de orientação, né? Então isso é importante, que a gente não fique travado, né, aguardando o momento certo, o tema certo, ter o melhor projeto para fazer a seleção, né? O Lorenzo está me dizendo ali que ontem ele entrou em contato com a professora ela foi super solícita e já deu ideias, viu? Então que bom, Lorenzo, isso mesmo, né? O importante é entrar em contato, não ter medo, ter coragem de ir lá e conversar e buscar no PPG, né, conhecer os professores, as professoras, ter esse contato, essa aproximação, né, é importante. A gente já falava disso ontem, né? Então como eu disse, eu tive esse momento que foi de contato e de orientação desde a temática, né? E depois, enfim, prestei a seleção, fiz mestrado, então esse entre a Unijuí e a UFSM, mas depois quando foi o doutorado, daí também foi mais uma provocação do meu orientador, que foi meu orientador de mestrado, que ficou lá me provocando, olha, abriu a seleção de doutorado, tu não vai fazer, então
Acho até que ele está por aí nos assistindo, o professor Noeli. E ele naquela ocasião, a questão é essa, né? O tema é uma desculpa, o tempo é uma desculpa, a família é uma desculpa, a distância é uma desculpa. A gente encontra várias desculpas porque a gente tem medo de tentar, né? Eu lembro que na ocasião que ele me contatou, eu disse, não, agora eu não posso, porque eu tenho uma filha pequena que tem 1 ano, eu tô longe de Santa Maria, tenho que viajar 3, 4 horas, fica muito difícil para mim. E eu lembro que ele insistiu e disse, não, isso não é problema, as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a verdade é essa, né, que se ele não tivesse me provocado a dar vamos dizer assim, chega de desculpas e vamos lá, eu não teria prestado a seleção naquela ocasião, né? Teria ficado esperando. E esse esperar, né, às vezes acaba nos travando bastante, né? A gente fica esperando encontrar o tema, encontrar o orientador, a orientadora, encontrar o PPG ideal, o problema de pesquisa ideal. E a verdade é que a gente ingressa no PPG, seja no mestrado ou no doutorado, com um anteprojeto de pesquisa, né, que pode vir a ser alterado. Então, esse não é o projeto da nossa vida, né? A gente pode vir depois a conversar com o orientador ou com a orientadora e fazer alguma alteração, se for necessário, claro que respeitando aquilo que eu já venho falando há algum tempo, né, a linha de pesquisa, a área de pesquisa do PPG. Não adianta a gente querer entrar com um projeto, né, uma proposta de pesquisa e depois de ser aprovado querer pesquisar algo totalmente fora da linha de pesquisa ou mesmo do PPG, porque daí não funciona assim, né? Há toda uma discussão se os PPGs deveriam ser mais abertos, não ter as linhas de pesquisa, enfim, mas o que importa a gente saber é que nesse momento funciona assim, essas são as regras do jogo, e se a gente quer jogar, a gente tem que aceitar as regras, né? Se é melhor não ter linha de pesquisa, ser mais aberto, mais amplo ou mais restrito, não, nesse momento não vem ao caso, né? Porque o que está estabelecido é isso e a gente precisa se adequar, então, às regras, às orientações, ao regulamento dos PPGs e dos editais, enfim, de seleção, né? Hoje ainda eu fiz uma postagem da importância de ler os editais, né? Ler todos os editais, não apenas aquele edital da seleção que a gente vai prestar, né? Mas se eu já sei que eu vou prestar a seleção na Universidade de Santa Maria, na área da educação, bom, eu posso entrar lá no site do PPG e verificar os editais anteriores para me familiarizar como são realizadas as seleções, o que é exigido, né? Geralmente nos editais tem os critérios de avaliação dos projetos, né? Então é importante que a gente tenha claro quais são os critérios e, como eu disse, essas regras do jogo, né? A gente vai prestar uma seleção, a gente precisa saber sobre quais critérios a gente vai ser avaliado e o que é necessário apresentar nesse projeto, né? E, sem dúvida, é fundamental o tema, né? Não tem como fazer uma seleção de mestrado ou de doutorado sem ter um tema de pesquisa, né? É importante que a gente tenha, não que a gente vai, vamos dizer assim, morrer abraçado nesse tema, né? Se depois que a gente ingressou junto com o orientador ou a orientadora, se chegar à conclusão que é melhor mudar de temática, desde que essa temática esteja alinhada, como eu disse, a linha de pesquisa e a área do PPG, não vejo problema nenhum em alterar e várias pessoas, conheço várias pessoas que já mudaram de temática ou mudaram o rumo da tese, da dissertação no meio do processo todo, às vezes depois de 1 ano ou 2 de pesquisa, acabaram mudando, né, de temática ou até mesmo de proposta, né?
Então, isso não é o problema. O problema é a gente ficar utilizando, né, vamos dizer assim, essas desculpas para não tentar a seleção, né? E na maioria das vezes é isso que acontece. A gente fica esperando encontrar o tema, fica esperando encontrar o problema, né? E parece que é o projeto da nossa vida, mas não é o projeto da nossa vida, né? É um projeto que tem requisitos, né? Precisa ser um projeto atrativo, bem elaborado, né? Elaborado principalmente com seriedade, né? Com autenticidade, mas é um projeto que pode, né? Ou melhor dizendo, um anteprojeto que pode ser alterado, né? Então é importante que a gente tenha um projeto que esteja adequado e que passe pelos critérios de seleção, e depois esse projeto vai ser discutido com o orientador, com a orientadora, né? Alguns projetos serão mais atrativos do que outros, né? E que bom que a gente possa vamos dizer assim, elaborar o nosso da forma mais atrativa possível, principalmente se a gente não tem um possível orientador ou orientadora, né? Para que a gente também acabe aí, vamos dizer assim, seduzindo algum professor ou alguma professora a nos orientar nesse momento, né? Mas embora a gente tenha que seguir esses critérios, né, é importante ter claro isso, que se a gente fica esperando, né, o projeto da nossa vida, pode que a gente nunca preste a seleção, né, nunca concorra a uma vaga, porque a gente sabe aí do nosso inacabamento, né, enquanto seres humanos, então nunca a gente vai conseguir fazer um projeto perfeito, né? Eu comentava outro dia que nem a dissertação, nem o TCC é um trabalho perfeito, nem a dissertação e nem a tese, né? A gente acaba abandonando esses trabalhos num dado momento, né? E dá eles por concluídos, porque com certeza se hoje a gente ler o trabalho que a gente pode ter defendido ontem, a gente vai encontrar coisas para melhorar, né? E que bom, porque isso só mostra o nosso processo, né, aí de aprendizagem e o quanto a gente vai evoluindo a cada dia, né, e aprendendo coisas novas. Então isso é importante, faz parte do processo. Então obviamente que o projeto que é submetido não necessariamente ele vai ser desenvolvido exatamente como foi proposto, né? E daqui a pouco pode haver até uma mudança de temática mesmo, né? Então isso é bastante importante que a gente tenha essa clareza, né? Mas assim, algumas questões, né, que são importantes a gente considerar e que nos ajudam a encontrar um tema, né? Como eu disse para você, sem tema de pesquisa não tem condições de prestar seleção, porque precisa não só ter o tema, ter um problema, ter um projeto, né, para fazer a seleção. Sem projeto, o Marcos respondeu que sim, que está funcionando, então tá bem. O Lourenço também, tá bom, Lourenço. Depois eu quero que você conte aí sobre o que é o tema do teu projeto, então, já que ontem já teve coragem, foi lá e contatou a orientadora, a possível orientadora, né? Eu quero que você depois conte pra gente aí qual é a temática, o que tu tá pensando pro mestrado. O Lorenzo, ele recentemente defendeu o TCC, né? Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele defendeu e foi aprovado e que agora ele estava pronto para ir para o mestrado. Então, ontem quero acreditar que foi a live aqui, Lorenzo, que te encorajou a ir lá e entrar em contato e mandar o e-mail. E que bom que foi atendido, né? Que a professora já respondeu, isso é uma maravilha. Então, entre essas questões, né, a gente precisa ter essa temática, né, um tema de pesquisa para desenvolver um projeto.
E tem algumas formas para que a gente possa encontrar, então, né, um tema, né, para quem não tem, né? Como que a gente encontra um tema de pesquisa, né? É importante, eu digo isso até para os meus orientandos, né? O Lourenço está dizendo que foi a live, sim, antes ele estava com vergonha, ó, viu? Só que bom, já tomou coragem, é isso, né? Como eu digo, é na cara de pau mesmo, né? A gente vai lá, mesmo que a gente não conheça, a gente tem que ir lá e mandar o e-mail e se apresentar e dizer que a gente tem interesse. O máximo que pode acontecer é o professor ou a professora dizer, olha, eu não vou orientar. Comigo já aconteceu, eu acho, em alguma situação, mas o professor na ocasião disse, olha, mas tem o meu colega que pode te orientar. Né? Tem o meu colega que está orientando nessa área, enfim. Então, por isso o contato, né? Sem o contato com o possível orientador ou orientadora, a gente não sabe, né? Se ele ou ela vai aceitar ou não, né? Eu falei em outro vídeo que tem uma questão, né, que às vezes passa despercebida por a gente que não está acostumado aí com a questão da pós-graduação, é que os orientadores e orientadoras têm um número, né, de orientandos e orientandas que eles podem ter, né? Então, às vezes, não é nem questão de querer, é que se já tem um número de vagas preenchido, eles não podem aceitar mais pessoas, né? Então, por isso que é importante, né? O Lourenço está dizendo que o tema será a concepção cartesiana de moral provisória do discurso do método. Olha só, filosofia moderna. Em Descartes ainda. Mas essa questão, né, é bastante importante, assim, porque às vezes a gente escolhe o orientador ou orientadora que é aquele ou aquela que tem maior número de orientandos ou orientandas, né? Não é por esse critério, né, que a gente escolhe, mas às vezes o orientador ou a orientadora tem muitos orientandos e já está com o número de vagas preenchido, né? E daí tem um período que eles têm que esperar até esses orientandos concluírem o seu processo, né? Se é mestrado, esperar os 2 anos que os orientandos defendam. Se é o doutorado, 4 anos, né? E sempre considerando que esses alunos que estão no mestrado ou no doutorado podem vir a pedir prorrogação de prazo, né? Então, isso é importante porque muitas vezes não é uma questão de querer ou não orientar, né? De não ter vaga. Muitas vezes isso acontece, então é importante ter claro isso. Se a gente escolhe daqui a pouco um orientador ou uma orientadora que tem bastante orientandos, a gente corre esse risco, né? Então, de daqui a pouco não ter vaga, né? Mas geralmente eles e elas, né, costumam passar a orientação, né, sugerir algum colega que possa fazer essa orientação, né? Então, mas eu dizia assim da escolha do tema, algo que eu sempre oriento, né? Eu falo para os meus orientandos quando não tem temática, né? Quando não sabe sobre qual tema fazer, desde TCC, enfim, um trabalho de pós-graduação, né? Eu sempre digo que o importante é que a gente tenha interesse, né? E algo me diz que o nosso interesse, que a gente se sente mais ou menos motivado por 2 tipos de sentimento, né? É o amor ou o ódio, né? Ou a gente escolhe aquele autor ou aquela temática que a gente ama, né? E daí, por quê? Né? Bom, porque a gente vai ter que dedicar muitas horas de estudo, muitas leituras, né? A gente vai precisar ter muita dedicação, muito foco e fazer isso sobre um tema que a gente gosta, né? Que a gente é apaixonado, enfim, que desperta o nosso interesse, torna todo o processo um pouco mais fácil, né? Um pouco mais fácil, eu não vou dizer que é fácil, né? Mas um pouco mais fácil.
ou, no caso, o ódio, né? Se a gente detesta, daqui a pouco a gente se sente motivado para pesquisar e mostrar que realmente não serve para nada, ou que precisa ser combatido, ou que, enfim, precisa ser revisto, mudar o processo, dependendo do que a gente está avaliando, né? Do que a gente está trabalhando, de qual a temática, mas eu acredito que o principal elemento aí seja interesse, né? A gente tem que se sentir interessado pela temática, tá? E às vezes eu vejo muitos alunos e muitas alunas tentando, né, se adequar às propostas, né, do PPG, e isso é importante, porque, como eu disse, são as regras do jogo. Se eu quiser fazer um mestrado, por exemplo, na Universidade Federal de Pelotas, que é aqui, né, na área da educação, eu tenho que me adequar às linhas de pesquisa que tem ali, né, e não tem como eu prestar, se eu só quero prestar a seleção ali, tem que ser uma das linhas que existem, né? Não tem como eu escolher uma outra linha de pesquisa, porque o meu projeto não vai ser aprovado, né? Agora, essa é uma questão, né? Então, às vezes a gente acaba tendo que se adequar, ou às vezes a gente acaba tendo que se adequar aos autores ou às temáticas que o professor ou a professora que a gente escolhe, né, trabalha, porque muitas vezes, ao invés de escolher o tema, ou escolher a universidade, ou escolher o PPG, né, a gente primeiro escolhe o orientador ou orientadora, né, e daí a gente precisa se adequar, porque acho que é importante a gente ter claro, né? Muitas vezes, de novo, há algumas polêmicas sobre isso, que os orientadores eles não são abertos a novas temáticas e outras coisas, mas eu acho que a gente tem que entender, né? E eu, por vezes, estou no papel de orientadora, né? Também. E eu acho que a gente tem que ter essa compreensão, né? Que a gente precisa, o orientador ou orientadora, no mínimo, saber um pouco do que está orientando, né? E daqui a pouco vem uma temática totalmente diferente, que a gente não está familiarizado, que a gente não estuda, que a gente não pesquisa, né? E daí é importante que o aluno ou a aluna tenha essa consciência, né? Que tipo de orientação vai ser possível aí, né? Se eu não tenho propriedade sobre a temática, se eu não estou familiarizada com o autor, com o tema, que tipo de orientação eu vou poder dar? Será que eu vou ajudar de alguma forma, né? É claro que o processo de orientação, ele também é um processo de aprendizagem pro professor, para a professora que orienta, né? A gente aprende junto com os orientandos e com as orientandas, né? Não é porque a gente está nessa posição de orientar que a gente sabe tudo, né? Não, a gente também aprende, nos chegam questões novas também, né? Mas a gente também tem que compreender que o estudante ou a estudante espera, né, um tipo de orientação, também de postura do orientador ou da orientadora, né? Que ele tenha, no mínimo, propriedades para conversar ou para discutir ou para dizer, olha, segue essa linha, não essa, né? E muitas vezes, se chega uma temática totalmente desconhecida, isso não é possível, né? Embora eu conheça orientadores e orientadoras que costumam dizer, olha, eu não conheço essa temática, né? Eu, inclusive, já fiz isso, né, na graduação, né? Do aluno querer uma orientação numa temática que não é a que eu pesquiso, a que eu costumo trabalhar, não é nenhuma das que eu pesquiso, costumo trabalhar. E, na verdade, foi isso, foi uma conversa franca e dizer, olha, eu não pesquiso essa área, não, desconheço a temática, a gente pode pesquisar junto, mas daí cabe a você decidir, é esse tipo de orientação que você quer, né? Que é uma orientação assim junto de pesquisar e aprender junto. Bom, se é essa, não tem problema, né?
Então, acho que é isso que é importante também ter clareza, que às vezes o orientador, a orientadora, ele até vai aceitar, mas o processo de orientação vai ser um pouco diferente, né? Embora a gente sempre aprenda e não saiba tudo, como eu disse, né? E mesmo estando nessa posição de orientador ou orientadora, mas é necessário também ter um pouco de propriedade para conseguir, né? Também orientar e, enfim, traçar e ajudar, né? Vamos dizer assim, ser um pouco de GPS para dizer, olha, vai por esse caminho, não vai por esse, segue por aqui ou não, né? Então, esse é o primeiro ponto, me parece, né? Para escolher uma temática é que a gente, o orientando, né, a orientanda, tenha interesse